Nós estamos estudando uma sequência de estudos baseado no tema do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que acontece em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, domingo às 9 horas da manhã. Nós estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O tema desenvolvido em todo esse trimestre e nessa sequência de estudos são esses assuntos, a salvação, santidade e perseverança. E hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado à santidade. O tema de hoje é desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um texto muito conhecido, mas é de fundamental importância que você entenda a realidade deste assunto que contém nesse texto aqui, que é o assunto sobre santidade, sobre santificação, e nós vamos desenvolver esse tema aqui nesta oportunidade. A nossa verdade prática do nosso escritor nos diz o seguinte, que na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Nossa leitura em classe, o texto base para toda essa lição, está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Esses versículos que Pedro vai desenvolver o aspecto, então, da santidade, a necessidade de estarmos em aperfeiçoamento, em santificação na presença do Senhor, e esse texto nós vamos desenvolver na sequência aqui da programação. O tema de hoje, desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, na lição de hoje, no tema de hoje, nós vamos ver uma perspectiva bíblica de santificação. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da santificação e também vamos ver os estágios da santificação. Você sabia que a santificação, ela possui estágios? Você já sabia que a santificação, ela compreende passado, presente e futuro? Isso nós vamos ver no programa de hoje. E também vamos ver que a santidade, ela é acompanhada da justiça. Atributo este que são divinos e que não se contradizem. Afinal de contas, quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de justiça, nós vamos perceber que esses são atributos de Deus, atributos esses que o Senhor Deus decidiu revelar-se aos homens. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós encontramos nela esse padrão, o padrão de que Deus, ele é santo. E nós percebemos que há uma incapacidade no homem dele ser santo, se tornar santo por sua própria capacidade, por seu próprio esforço. O homem não pode tornar-se santo em si. Então a Bíblia também nos apresenta que Deus proveu a oportunidade do homem de ser santo como ele é santo. Afinal de contas, o próprio Deus vai falar na sua palavra, usando os seus servos, dizendo: sede santos como eu sou santo. Então, este é um atributo de Deus, a santidade, e ele exige daquele que quer se aproximar dele de uma comunhão que tenha santidade. Então, o homem não tem condições, Deus proveu a capacidade, a oportunidade através da morte do seu filho na cruz do Calvário. E a partir de Cristo, então, o homem consegue e pode viver uma vida separada, santificada na presença do Senhor. O tema de hoje, irmão Jair, é um tema maravilhoso, onde nós vamos estar abordando esse aspecto, então, de um assunto muito abandonado nas pregações, em alguns aspectos muitas vezes abandonado nos ensinos, nos púlpitos das igrejas, que é o aspecto da santidade. E nós entendemos que há uma tentativa no mundo que nós estamos vivendo de um esfriamento das verdades bíblicas para um ensino mais humanista. Mas é importante nós entendermos esse tema que nós vamos abordar aqui sobre a santidade, pois ninguém poderá viver uma vida plena, ninguém poderá desfrutar de todas as bênçãos de Deus sem que este viva uma vida de santidade, de santificação na presença de Deus. Irmão Jair, o tema de hoje é maravilhoso. Vamos abordar então sobre desenvolvendo uma consciência de santidade.
Para nós estudarmos essa lição, nós precisamos ter um entendimento do que vem a ser a consciência e do que vem a ser a santidade, porque o que propõe ali é desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, em primeiro lugar, a primeira palavra que nós devemos explorar é o que é a consciência. A consciência, ela é uma experiência subjetiva de estar ciente do mundo e das relações existentes entre pessoas e também a ciência de nós mesmos, de reconhecermos que nós somos uma pessoa, o eu, né? Somente o ser humano é o que reconhece e que sabe que ele existe e ele pronuncia o eu. A consciência, ela é a capacidade, então, de perceber, de sentir, de pensar e de compreender esse mundo, essas relações ao qual nós estamos inseridos. Ela nos permite interagir com o mundo, com as pessoas e, com isso, formarmos opiniões. Nós podemos ainda, para fins de definição, nós vamos ter a consciência fenomenal. Como é que trata a consciência fenomenal? Dos sentimentos e das sensações. Nós temos a consciência de acesso. O que é a consciência de acesso? É aquela que vai processar as informações, um processamento cognitivo que vai nos permitir tomada de decisões a respeito dessas informações ao qual nós temos acesso. E nós temos também a autoconsciência, se reconhecer, conhecer o eu como um indivíduo distinto em crenças, em desejos e intenções. E nós temos os tipos, então, de consciência. Nós vamos chamar de consciência primária ou primeira, que ela é a consciência básica de sentir, de perceber. E aí, nós estávamos falando há pouco sobre a criança. A criança nasce e o bebezinho, ele interage e ele percebe, ele reconhece no ambiente, ele reconhece a voz da mãe, ele reconhece a voz do pai, ele reconhece o cheiro da mãe, ele reconhece. Então, existe essa consciência primária das percepções do ambiente em que o ser está inserido. Nós temos outro tipo de consciência que é a reflexiva, que ela vai estar inserida na nossa capacidade de refletir sobre a nossa própria consciência, sobre as nossas próprias experiências, de nós julgarmos a nós mesmos, de nós pensarmos e analisarmos se o que eu fiz foi correto, o que eu fiz está certo, o que eu tenho que melhorar, o que eu posso evoluir. Então, é uma consciência reflexiva já no amadurecimento da fase da adolescência para a juventude e também na parte adulta. E também temos um outro tipo de consciência que nós chamamos de expandida. Essa consciência expandida, ela é mais ampla e ela vai nos possibilitar o entendimento espiritual o qual nós estamos inseridos, o relacionamento com esse conhecimento espiritual, com as experiências que a Bíblia, que os meios espirituais vão estar disponíveis para nós. E também o relacionamento transcendental, que é um atributo de Deus, que Deus transcende a parte da natureza, da naturalidade, porque Deus, ele é sobrenatural, ele é espírito. Então, tudo nessa consciência que ela é expandida é que nós iremos estar focando, trabalhando nessa noite para nós desenvolver essa consciência que a próxima palavra que a gente vai estar explorando vai ser a santidade. Bom, continuando falando ainda, irmão Alex, em relação à consciência, onde ela se localiza. Nós temos no nosso cérebro, nós temos o córtex pré-frontal. Então,
a nossa consciência, ela envolve esse córtex pré-frontal e ela abrange toda a atividade neural. O que algumas lesões cerebrais, elas podem alterar e podem até mudar essa consciência, havendo ali lesões físicas no cérebro, né? Podem haver alterações na consciência. Nós vemos então que a consciência, isso no aspecto físico, onde ela se localiza, no cérebro, né? No córtex, envolve o córtex pré-frontal e toda a atividade neural. E no aspecto, conforme a palavra de Deus, nós vemos que a consciência, ela se localiza no âmbito dos desejos e do sentimento. Envolve, então, alma e corpo. Por quê? Na alma vai estar expressando ali os nossos sentimentos, o nosso intelecto, os nossos desejos, e no corpo nós vamos estar percebendo as sensações, sensação física de ver, de ouvir, de tocar. Então, todas essas são expressões que vão fazer parte da nossa consciência. E o papel da nossa consciência, ela tem um papel importante, irmão Alex, que Jesus falou, conforme na lição que nós estudamos na semana passada, em Mateus 26, 41, que Jesus nos ensinou: vigiai e orai para que não caias em tentação. E aí, a questão de vigiar é questão de atenção. Então, a nossa consciência, ela vai trabalhar na parte da atenção. E essa atenção, ela pode ser seletiva, o que nos chama atenção, o que não nos chama atenção. Ela pode ser sustentada, uma atenção sustentada, em que nós vamos focar, nós vamos nos concentrar em um interesse e naquela atividade, e a nossa atenção também, ela pode ser dividida, como falam que, por exemplo, as mulheres podem fazer multitarefas ao mesmo tempo, muitas tarefas ao mesmo tempo, e mesmo assim elas estão concentradas em todas elas, né? Mas também existem homens com essa capacidade de realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo, mas as mulheres dominam, então, essa atenção dividida. E nós entendemos, então, que a consciência é essa interação, essa relação, essa percepção no ambiente que está inserido, no mundo em que está inserido, nas relações em que a pessoa está envolvida, e tudo isso faz parte do que nós vamos estudar. E a consciência, então, de santidade. Então, nós vamos para a segunda palavra aqui, desenvolvendo uma consciência de santidade. Primeiro, nós temos que entender qual é a relação entre santidade e santificação. Nós vamos estar falando de santidade e de santificação dentro desta lição. O que é, então, a santidade? A santidade, ela é um estado, é uma forma, é uma qualidade de ser santo, puro, separado para Deus. Ela é a perfeição moral e espiritual. Então, a santidade é a perfeição moral e espiritual, livre do pecado e dedicado a Deus. Ela é a essência de Deus, ela é a essência do caráter de Deus, e ela nos chama para ser santo porque Ele é santo, como nós vemos no texto áureo aqui no texto da leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo 1 e verso 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, essa essência do caráter de Deus, que é a santidade, nos chama para ser santo como Ele é. Então, nós entendemos que a santidade é um estado. Agora, o que é a santificação? A santificação, ela é um processo que vai ser desenvolvido. Ela é obra do Espírito Santo para nos tornar como Cristo. E ela faz parte de uma jornada, a santificação, ela faz parte de uma jornada de crescimento, de purificação, que dura, irmão Alex, a vida toda. Durante toda a nossa vida, até o arrebatamento da igreja ou até a morte do cristão.
Nós vemos também que é necessário, para ter a santificação, a pessoa ter uma abnegação, ou seja, negar-se a si mesmo. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a santificação, ela precisa também passar por esse momento de abnegação, de negar-se a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. A diferença entre santidade e santificação. Santidade, ela é um estado, né? Não é um estado da federação, irmão Alex. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque fala a palavra estado, lembra de federação, da república. Não, é aquela situação de como a pessoa está. Então, por exemplo, a pessoa está numa situação enfraquecida e a gente se refere: olha como essa pessoa, olha o estado dessa pessoa, como ela está se encontrando, como ela está se apresentando, né? Ou se ela está muito bem arrumada, muito bem elegante, vai dizer: olha o estado dessa pessoa. Então, a santidade, ela é um estado, é estar. Qual é esse estado? Um estado perfeito, moral, uma perfeição tanto moral quanto espiritual. E a santificação, ela é um processo contínuo de se tornar mais santificado e mais santo, em direção sempre à semelhança de Cristo. Nós vamos ver a relação que tem a santidade com a santificação. A santidade, ela é o alvo. A santidade é aquilo que tem que ser alcançado, é o nosso objetivo. Mas a santificação, ela é a jornada para alcançar esse alvo. Então nós precisamos, vou repetir então, porque a santidade é o alvo que nós queremos alcançar e a santificação é a jornada para alcançar esse alvo. A santidade, ela é o estado ideal, ela é o estado perfeito, tanto moral quanto espiritual, enquanto que a santificação é um processo para nós chegarmos lá. Então, importante nós entendermos esses passos. O que é a santidade, o que é a santificação e o que é a consciência, para nós adentrarmos nessa lição falando sobre o desenvolvimento de uma consciência de santidade. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí definindo então o tema que nós estamos abordando, então desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, quando falamos da santidade, então é a dimensão essencial da vida espiritual e, como nós percebemos, ela precisa ter a consciência, ou seja, é preciso que seja desenvolvido um profundo reconhecimento da santidade de Deus e da necessidade de também ser santo, conforme já dissemos lá no início. O próprio Deus, ele ordena que o ser humano que quer se aproximar dele seja santo, assim como ele é santo. Então nós vamos abordar esse tema. O irmão Jair já definiu a diferença entre santidade e santificação. Nós vamos definir ainda alguns aspectos das palavras, irmão Jair, no ponto 1, no tópico 1 da nossa lição, onde a perspectiva bíblica da santificação, que é o processo onde o crente ou aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer ver a Deus, precisa passar, que é pelo processo da santificação, mas esse a gente vai ainda ver lá no tópico 2. Mas no tópico 1, irmão Jair, nós temos a definição, a perspectiva bíblica da santificação, apresentando, irmão Jair, ali algumas expressões de palavras no original. O que significa dizer para os nossos ouvintes que a Bíblia ela é escrita nos seus textos originais em 3 línguas. Ela é no Antigo Testamento, na grande parte, hebraico, no Novo Testamento, em sua grande parte, quase total, é o grego, e existem porções, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, pequenas porções do aramaico. Então, qual a importância de se estudar, de se entender na linguagem original o significado das palavras? Isso
é fundamental, é importante para que não haja erro na interpretação. O irmão Jair já trouxe uma definição da palavra santidade, e nós vamos ver também definições da palavra santificação, e as definições das palavras, elas trazem aquilo que de fato a palavra que aparece na Bíblia Sagrada, ela tem como significado e a correta interpretação e entendimento daquele texto. O que nós podemos falar nesse tópico 1, irmão Jair, sobre a perspectiva bíblica da santificação? Bom, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar aqui algumas palavras do original para trazer o conceito de santidade. Então, nós vamos ver no Antigo Testamento a palavra Kodesh, a palavra Kadesh e a palavra Kadosh. Então, nós vamos... todas elas têm um significado de sacralidade, de posto à parte, e que de separado para Deus. E nós vamos ver principalmente essa palavra Kodesh, ela aparece 469 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. E a palavra Kadosh, ela vai trazer para nós a ideia que ela é um adjetivo, mas ela vai trazer para nós a ideia de separar um dia, de separar uma pessoa, de separar uma nação inteira consagrada, separada e santificada para Deus. Então, nós vemos aqui no Antigo Testamento essa palavra sempre empregada para separar, para santificar, para colocar em exclusividade e uso e consagrada ao Senhor. No Novo Testamento, a palavra em grego, que é hagiadzo, ela quer dizer santificar. Ela traz uma ideia de tornar santo, purificar, consagrar e ser santo. Esse termo, ela vai abranger o sentido do crente tornar-se puro por obra graciosa do Espírito Santo, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 6 e verso 11. Nesse sentido, a palavra no Novo Testamento, a palavra santidade, ela vai operar a vida do crente, que a vida do crente é uma obra autêntica lá do céu. Nós vamos ver em Efésios capítulo 5 e verso 26 que a santidade ela é operada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai operar a santidade. E em Tessalonicenses, que é Deus que santifica. É Deus que santifica a vida do crente para operar a santificação. Nós vamos ver em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e verso de número 23, que vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, conservando irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, Deus é o que santifica em tudo. Deus, vindo lá do alto, é que vai operar a santificação em nós. E em Efésios capítulo 5 e verso 26, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele nos trouxe para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra é a que vai operar, que veio de Deus, vai operar a santificação. E essa santidade exigida pela palavra, ela vai ocorrer em nossa jornada cristã rumo ao céu, nessa caminhada, nessa jornada em direção ao céu. A palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Nós nos separarmos em todas as áreas da nossa vida. Porque a palavra da verdade, ela nos santifica, conforme o irmão Alex fala na nossa abertura do programa sempre, né? Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a expressão da palavra de Deus, ela vai nos santificar. O crente em Jesus não pode ter compromisso ou ser compromissado com o comportamento pecaminoso.
no seu dia a dia, na sua vida diária, ele precisa ter um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor, conforme está em Hebreus, nosso texto áureo, que fala seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu pergunto, o que é ver o Senhor? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, conforme aqui o texto ele é bem enfático. Ele diz, ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu quero enfatizar, irmão Alex, que santidade, ela é um estado perfeito de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Agora, a santificação, ela é inerente ao cristão nessa caminhada, e a santificação a gente vai ver em alguns aspectos mais adiante, que ela é, que o irmão falou, passado, presente e futuro. E nós vamos ver o presente nesse momento, que vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, o que é ver o Senhor? Ver o Senhor é contemplar a sua glória. Ver o Senhor é contemplar a sua glória. É mais do que uma visão física, é contemplar a glória e a majestade divina de Deus, que nós vamos ver lá em João capítulo 11 e verso 40, para nós fazermos aqui uma base para nossa o que eu estou falando aqui. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Então, nessa passagem de João, é sobre a ressurreição de Lázaro, e tem todo ali um contexto histórico que está narrado, em que Marta, uma das irmãs de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, ela diz, Jesus disse, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Nesse caso, qual foi a glória de Deus? Deus se manifestando através da ressurreição de Lázaro, mostrando a sua majestade, o seu poder. Ali foi visto a glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? Então, já entrar, né, irmão? A gente vê como ver o Senhor, mas a gente precisa saber o que é a glória de Deus. A glória de Deus, então, ela é a manifestação da grandeza, da majestade, da beleza, da perfeição de Deus. E como ver essa perfeição de Deus, como ver essa majestade, irmão Alex? Precisa crer, precisa acreditar. Tem muitos que não dão a Deus a glória devida, não dão a Deus o crédito. A Bíblia fala que Deus é o Criador dos céus e da terra e o mantenedor e o provedor de toda a existência, tanto do espaço, das estrelas, do sol, da lua, dos planetas, da condição necessária para que na terra tenha vida. E para dar glória a Deus, precisa reconhecer isso. Então, precisa crer para reconhecer a glória de Deus. E a glória de Deus, ela se revela na grandeza e no poder de Deus e no amor imensurável de Deus. Porque Deus, ele proveu para nós um amor que constrange o coração dele enviar o seu Filho para morrer pela humanidade, para que todos nós alcançássemos a salvação. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos inspirados, irmão Alex, a adorá-lo, a seguir, a viver conforme a vontade de Deus. Então, para ver a glória de Deus, é preciso crer, é preciso acreditar nesse Deus. Para ver o Senhor, é preciso ter a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Como ver o Senhor ainda, além da glória? Com uma comunhão íntima com Ele. Num contexto espiritual, nós vamos ter essa comunhão com Deus. Nós vamos ver a pessoa
em que Deus, que a pessoa que vê o Senhor, nós vamos notar que ela vê o Senhor, que ela vê, porque ela está percebendo pelas Escrituras, ela está percebendo pelas coisas criadas, e ela vai apresentar, irmãos, frutos dignos de arrependimento. Ela passa a buscar a santificação impulsionada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para ver o Senhor, nós temos que contemplar a glória do Senhor. E para contemplar a glória do Senhor, nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Ele se manifesta, como Ele se manifesta, através da sua criação, através das coisas criadas, através da palavra de Deus deixada para nós, e que muitas pessoas não dão valor devido à palavra que se chama Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse, sem acrescentar nada e sem tirar nada, irmão Alex. A revelação pura, verdadeira de Deus para a humanidade. E por último, a grande revelação através de Jesus Cristo. A forma que Deus estabeleceu para restaurar a humanidade, com a comunhão com Ele. Então Deus se manifesta a sua glória. Para ver a glória do Senhor, nós precisamos crer. Nós vamos ver personagens na Bíblia que eles não creram no Senhor, não deram glórias a Deus. Vamos citar rapidamente, irmão Alex, aqui o rei Herodes o Grande, que, segundo a tradição, ele teve uma doença e que ele morreu dessa doença. Mas o tetraneto dele, se não me engano, o tetraneto é um descendente dele, enfim, o rei Herodes Agripa, que ele está sendo ovacionado, e estão dizendo que ele é Deus, e ele está recebendo aqueles elogios, e aí a palavra descreve que ele é comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. E aí, irmãos, depois nós vamos falar sobre o juízo de Deus operando juntamente com a justiça. E a palavra nos adverte: aquele que não dá glória a Deus, qual o fim? No caso aqui do rei Agripa, foi comido de bicho. Muito bem, meus irmãos, vimos então o tópico 1 falando sobre a exposição do tópico 1 falando sobre então a perspectiva bíblica da santificação. E vemos aí claramente então que esse tema está profundamente enraizado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o aspecto da santidade, aspecto da santificação demonstrado através dos textos sagrados. Com isso, nós entendemos que esse é um chamado de Deus para o homem, viver uma vida separada para Deus. Como nós vimos aqui, expressões hebraicas tratam desta separação, né? Essa separação de algo para um propósito. E quando Deus encontra o ser humano se encontra com Deus e este recebe a nova vida em Cristo, então ele passa a ser separado para viver uma vida com Deus, como nós vamos ver no próximo tópico, irmão Jair, aonde nós vamos ver esse aspecto da santificação, que ela é um estágio, ela possui seus estágios, ela não é algo que ficou no passado, ela não é também algo que somente para o futuro, mas ela é algo que é preciso ser vivido também no presente. E é essa realidade, é esse entendimento, é essa consciência que todo o cristão precisa ter, pois, afinal de contas, Deus chama o ser humano para viver uma vida de acordo com a sua vontade, para viver uma vida de transformação e também de renovação da sua mente, para que este possa testemunhar para o mundo o poder, a graça de Deus através de uma vida que o mundo possa ver. Como nós vamos perceber, essa era a ideia de Deus para com Israel, que através deles serem separados para Deus, eles pudessem ser exemplo, testemunha de Deus, da glória de Deus para o mundo, no que eles falharam. Irmão Jair, tópico 2, a santificação e seus estágios. Esse tema é muito importante, irmão Jair. Nós precisamos expressar a realidade da santificação. Nós vamos afirmar que
se trata de um ato. A santificação, aqui falando mais sobre a santificação, ela é um ato e um processo pelo qual o pecador ele vai se tornar santo. Então nós temos aqui em Efésios, no capítulo 6 e verso 10, a gente vai ver esse processo em andamento. A gente vai ver Paulo falando aos Coríntios, dizendo assim: não creis nem os devassos, nem os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo afirma, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Eles eram assim, eles foram lavados, transformados, mas haveis sido santificados e em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, irmão Alex, a santificação é um ato de separação do mundo, conforme eu mostrei aqui. Os passos, o que era e como foi transformado. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a separação do mundo. Em segundo lugar, esse processo, ele ocorre, tem um propósito de levar o cristão a ser semelhante a Cristo. Nós vamos ver que eu gosto muito aqui do texto, irmão Alex, que está em Efésios, no capítulo 4 e verso 13, que vai dizer assim, que nós precisamos ser aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nesse processo, nós precisamos evoluir até nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, conforme também está em Romanos, no capítulo 8, verso 29, em que vai falar que para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse processo é nos levarmos a nos tornarmos semelhantes à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem que foi corroída pelos nossos pais, né, Adão e Eva, e que agora Jesus Cristo ele vem restaurar. Assim, a santificação ela busca nos aperfeiçoar, o cristão, de modo que a imagem de Cristo se reflita, que ela seja refletida plenamente em nossa vida. A santificação bíblica, então, ela é um processo, irmão Alex. A santificação ela é um processo que vai evoluindo de glória em glória e nós vamos chegando até a estatura de varão perfeito. E nós vamos ver que essa santificação ela abrange 3 estágios que o irmão Alex mencionou 2 vezes já. A santificação inicial, e a santificação progressiva e a glorificação. Então nós vamos ver esses 3 estágios dessa santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente ela inicia com o novo nascimento. No momento do novo nascimento ocorre ali o milagre da santificação. Uma santificação inicial posicional, onde Deus olha do céu e não enxerga mais o pecado em nós. Ele nos vê numa posição de santificação pelo sangue de Jesus, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos vistos do céu como um crente ou como um cristão santo. E por intermédio do Espírito Santo que nós somos declarados justos diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Essa é a santificação inicial e também a santificação posicional. Nós vemos Paulo se dirigindo às epístolas que ele escreve aos Coríntios, ele escreve aos Efésios, a igreja em Éfeso, aos Filipenses e aos Colossenses. Nessas 4 cartas, nós vemos Paulo chamando, dirigindo as suas epístolas, dizendo aos irmãos
santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja dos Filipenses, aos santos da igreja de Colossos, né? Então, Paulo se refere aos crentes nascidos de novo como santos. Então, é uma santidade posicional. Deus nos enxerga também assim. Essa é o aspecto passado da nossa santificação, que é o aspecto em que, no momento em que nós aceitamos Jesus e no momento de posicionamento, Deus nos enxerga a partir daquele momento como santos. E isso pode ocorrer também na tua vida, se hoje você entregar a tua vida para Jesus Cristo, no sentido de que Jesus vem operar essa santificação e você também ser chamado, assim como a Bíblia chama aqueles que nasceram de novo, como santo em Jesus Cristo. Nós vemos que a santificação, em segundo lugar, ela é um estágio progressivo. Nós temos a santificação inicial, que ela é posicional, e a partir dali, na nossa caminhada, nessa jornada do dia a dia, até chegar ao momento de estar com o Senhor, lá no céu, ela é progressiva. A santificação, nós vamos crescendo de glória em glória, de graça em graça, e ela é um estágio progressivo. Nesse mundo em que nós precisamos nos despojar do velho homem e ser revestido do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Jesus Cristo. Em Colossenses, no capítulo de número 3, nós vamos estar vendo que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Ele diz assim, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, do novo que se renova para o conhecimento, se vestiste do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem o criou? Deus, Jesus Cristo, que o criou. Então, nós precisamos aqui nessa santificação progressiva, se despir do velho homem, se vestir do novo homem, o novo homem nascido em Jesus Cristo. E nós vamos entender que até quando, irmão Alex, até quando o homem precisa crescer? Em 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 18, a palavra do Senhor vai dizer que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Jesus Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Então, nessa santificação progressiva é que nós vamos ser transformados cada vez mais, refletir essa imagem de Jesus Cristo em nós. Esse momento, então, é em que o crente será como Jesus é. Isso nós vamos ver em Romanos capítulo 8 e verso 18, aqui que eu separei também para nós estar lendo, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Também nós vamos nós vamos ver aqui na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, vamos ler aqui rapidinho, na primeira epístola de João, capítulo 3 e verso de número 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ver. Mas sabemos que quando ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, nessa palavra, irmão Alex, nos mostra que nós vamos receber um corpo ressurreto, tal qual Jesus Cristo recebeu por ocasião da sua aparição e após a sua ressurreição.
E aí nós vamos ver o momento que a santificação ela vai se transformar em santidade na nossa vida. É um processo, a santificação é um processo, mas nós vamos alcançar a santidade, que é a perfeição moral e espiritual, que é um atributo essencial de Deus. Essa santidade nós vamos alcançar na volta do Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da igreja. Quando levar a igreja, os mortos serão ressuscitados, terão o corpo transformado e nós também teremos o corpo transformado e estaremos com o Senhor nos ares. Aí sim existe um momento que é o terceiro estágio até que nós vamos entrar agora, que é o estágio da glorificação. Que é o estágio da glorificação do qual a gente já está comentando, porque nesse crescer em santificação, ele vai levar até o estágio, que é o último estágio, que é o da glorificação, em que o crente vai ser como Jesus Cristo, que receberá um corpo ressurreto e do qual será igual ao Senhor. E isso vai ocorrer no momento do arrebatamento da igreja. E toda a criação geme esperando por isso. Todos aqueles que já partiram em Jesus Cristo estão esperando por esse momento de ter a sua salvação completa, de estar com o seu corpo reunido, o corpo glorificado e adentrando nas mansões celestiais. E nós vemos então o alvo de toda a santificação que nós já havíamos falado aqui, já estávamos falando. O alvo é nos tornarmos cada vez mais próximo, parecido com o Senhor Jesus Cristo. E vale nós repetir aqui, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, bom Jair, vimos então o tópico 2 falando então sobre os estágios da santificação. Santificação e os seus estágios. E vimos aí então que a santificação ela é um processo essencial na vida do cristão e que implica ser transformado pela graça de Deus para se conformar à imagem de Cristo Jesus. Vamos percebendo pela palavra de Deus que à medida do processo da santificação, a imagem de Cristo ela é revelada, é manifesta, é formada na vida do crente. E esse processo ele é apresentado na Bíblia, conforme nós vimos aqui, em vários estágios e muito nós podemos ver claro nos textos sagrados esse aspecto. Então, a santificação ele não é um evento único, mas ele é um caminho contínuo de crescimento, tanto espiritual como na vida moral daquele que aquele que se encontra com Cristo Jesus. Tema maravilhoso e nós percebemos que o propósito de todo esse processo da santificação é nós sermos parecidos com Cristo, revelarem a imagem de Cristo em nós. Obviamente, enquanto estivermos nesse corpo, irmão Jair, não será possível essa revelação plena, mas temos um alvo, e o alvo é aquele dia, quer seja no arrebatamento da igreja, quer seja na passagem da vida para a eternidade do salvo em Cristo, este então vai passar a viver a plenitude desta santidade que está prometida e que é o alvo de Deus para todo aquele que se aproxima do Senhor. Então, vimos aí que esses processos, então, da santificação, que não é um ato exclusivo, mas que vem em 3 estágios, demonstrado na palavra de Deus, algo que vai estar relacionado ao novo nascimento, ao encontro do pecador com Cristo, e depois o ato de progressivo, onde o crente vai, o irmão Jair bem mencionou os textos sagrados aqui, despojando do velho homem e se revestindo do novo. Interessante é aquela parábola de Jesus, quando ele fala do odre velho e do vinho novo, né? E que não pode ser colocado um odre, o vinho novo num odre velho, porque ele não vai suportar e vai se romper. Jesus também disse a respeito das vestes, ele disse que ninguém, tendo um pano novo,
coloca uma roupa nova, vai colocar remendo na roupa velha. A ideia de que Jesus está dizendo é aquilo que era velho, aquilo que era passado, precisa ser deixado. E isso é o que o apóstolo Paulo traz à sua teologia, falando do despojar do velho homem e revestir-se do novo. Ou seja, não é possível remendos, não é possível aquele que quer viver uma vida de santificação na presença do Senhor, de progressiva santificação, uma vida de santidade na presença do Senhor, que ele esteja apenas com remendos na sua vida. Muitas vezes as pessoas querem servir a Jesus, irmão Jair, aplicando isso ao nosso ouvinte, apenas remendando algumas coisas, né? Por exemplo, alguém que tinha algum tipo de vício, como por exemplo, vício de jogatina, ele abandonou aquele vício, mas não necessariamente ele está revestido do novo, apenas tem algum remendo. Talvez alguém esteja vivendo dessa forma, apenas abandonou algumas práticas, mas ainda não se revestiu do novo, não se revestiu desse processo dinâmico que é o processo da santificação. Aliás, a forma de nós nos santificarmos na presença do Senhor engloba várias coisas, dentre elas, como nós já vimos aqui no tópico 1, observando a palavra de Deus. Inclusive, nós costumeiramente, quando iniciamos o programa, mencionamos o texto, o irmão Jair mencionou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meditação na palavra de Deus, oração, faz parte da vida de santificação na presença do Senhor. Você está no programa Palavras da Verdade e nós estamos, irmão Jair, encaminhando para a reta final do nosso programa, e nós temos ainda o tópico 3º, onde nós vamos tratar sobre o julgamento do Deus Santo. O que nós podemos falar, irmão Jair, sobre esse tópico, o julgamento do Deus Santo, irmão Jair? Irmão Alex, nós vamos encontrar na Bíblia, antes de adentrar bem nesse tópico, mas eu só gostaria de citar aqui alguns exemplos bíblicos de santificação. A Bíblia, ela não faz acepção de pessoas. Ela coloca os pontos positivos dos personagens, pontos negativos, os erros, os acertos. Mas cada personagem bíblico, ele apresenta uma característica principal. Então a gente vai ver que a ênfase na santificação, nós vamos ver em Abraão, que ele se destaca por duas coisas: a fé e a obediência em Deus, em seguir aquilo que Deus determinou para ele. Nós vamos ver em José, lá, filho de Jacó, que foi levado para o Egito, nós vamos perceber a integridade dele, mesmo estando em terra estranha, e ele fugindo, a pureza moral manifestada. Então a santificação de José a gente vê nessa pureza moral. Nós vamos ver em Davi, no Salmo 51 e Salmo 32, que a gente já tratou na lição anterior, o arrependimento manifestado por Davi e também a busca por Deus. Nós vamos ver outro personagem, a Esther, falar de mulher também, a coragem e a sua dedicação a Deus. Poderíamos falar mais de Daniel. Daniel, mesmo em terra estranha, ele se manteve separado, né? E se manter separado para Deus. Nós vamos ver Jó, no livro de Jó, que se desviava do mal. E no Novo Testamento, irmão Alex, a gente tem muitos personagens, mas vamos falar só de dois rapidamente. O apóstolo Paulo, o que ele era, que foi transformado depois que ele teve um encontro com Jesus, de perseguidor da igreja, ele passa a ser o perseguido, de perseguidor ele passa a ser pregador, de um homem que era contra o evangelho de Jesus Cristo, a defender, a pregar, a prosperar, e foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. E por último, nós vamos ver o exemplo aqui, aí já não de santificação, mas de santidade perfeita, santidade moral e espiritual, que é em Jesus Cristo, que a Bíblia afirma que ele não teve pecado, ele não teve a natureza pecaminosa e ele não teve pecado, por isso que ele fez o sacrifício perfeito para nós. E esse Deus que é santo, ele que a Bíblia revela que ele é santo, agora nós vamos ver que ele revela que Deus
santo como o santo de Israel, Isaías capítulo 1, verso 4, com um nome santo, os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6:3, em santidade ninguém pode se igualar a Deus, porque ele é perfeito. A santidade de Deus ela é perfeita, perfeitamente moral, perfeitamente espiritual. Em Deus não há erro. Em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, não há erro. A Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Ele é o nosso parâmetro. Ele diz, santos sereis porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E Pedro, escrevendo, né, na nossa leitura, ele coloca na leitura dele, ele coloca dizendo para que nós sejamos santos também. Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer, está escrito, ele está citando aqui Levítico, capítulo 19, verso 2, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, nós somos chamados a ser santos nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nesse nosso destino ao céu. Nós temos uma santidade exigida para todos os cristãos, porque nós estamos neste mundo, mas a igreja ela é o santuário dedicado ao Senhor, e por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, a igreja foi santificada para ser apresentada gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. E nós, como membros do corpo de Cristo, neste mundo, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, somos exortados e convocados a andar em santidade, em aperfeiçoar a nossa santificação. E nós devemos nos empenhar e nos consagrarmos a Deus em santificação. A santidade e a justiça de Deus agora, nós vamos ver, biblicamente, a santidade e a justiça de Deus, elas são atributos divinos que se relacionam. Nós vimos que essa virtude aponta à essência de Deus, que ele é totalmente puro. Bem como João afirma, ele é a luz e não há nele treva nenhuma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Compreender a justiça e a santidade de Deus como atributo dele é importante para nós reconhecermos que Deus é santo, reto, justo, verdadeiro, e nele não há nem sombra de variação, nada de pecado, nada. E por isso, jamais Deus, sendo santo, ele jamais vai deixar um ser humano impune diante de uma rebelião contra a sua santidade e sua justiça, irmão Alex. Muito bem, vimos aí então a exposição do tópico 3º, o julgamento do Deus Santo. E vimos claramente então o padrão estabelecido para o ser humano é o padrão do próprio Deus. Deus é santo, então ele é o padrão para aquele que quer viver uma vida de santidade na sua presença e quiser ter comunhão com ele. O salmista ecoou uma indagação, irmão Jair, lá no Salmo 15. Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Deus é santo, seu nome é santo, sua habitação é santa, tudo relacionado a Deus é santo. Obviamente, então, há uma exigência clara que a Escritura Sagrada nos apresenta de que aquele que quer se aproximar de Deus precisa ser santo. Falando então a respeito do texto de Hebreus, que aquele que quer ver a Deus precisa seguir a santificação. Irmão Jair, chegamos ao final do nosso programa. O que nós podemos acrescentar ainda sobre esse tema que nós abordamos, irmão Jair? Irmão Alex, voltando lá para mesmo o que o irmão falou, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós encontramos na caminhada aí vários obstáculos que impedem de ver o Senhor.
Um deles é o pecado. Ele cria barreiras. E Isaías vai dizer que o pecado, Isaías 59:2 vai dizer que o pecado ele faz separação entre Deus e vós. O apego às coisas materiais, às coisas do mundo, eles também impedem o homem de ver o Senhor, de chegar na santificação. Então, é preciso vigiar, ficar atento em relação a isso. Um coração endurecido pela indiferença e pelo orgulho, é um outro obstáculo à santificação e, dessa forma, não poderá ver o Senhor. E também a falta de perseverança. É preciso perseverar até o fim. Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, Jesus ele vai estar advertindo de quão é necessário ficar até ao final. Até o final, nós vamos ver no capítulo 2 e verso de número 10, ele vai dizer, a igreja que está em Esmirna, ele vai dizer, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Questão de perseverança, com promessa. No capítulo 2 e verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ou seja, a palavra, a perseverança, a oração, a comunhão com Deus, lhe darei poder sobre as nações. Então, nós vemos que precisamos vencer esses obstáculos que não permitem a santificação, que não permitem ver a Deus, e como vencer esses obstáculos? Através do arrependimento, através da fé. Jesus disse, se creres, verá a glória de Deus. E como desenvolver, então, irmão Alex, uma consciência de santificação? O irmão Alex citou ali, algumas vezes ele citou durante o que ele estava falando. É o envolvimento com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar, meditar, ler rotineiramente, hábito de leitura, hábito de meditar na palavra de Deus. A oração, o exercício da oração, que nós tanto falamos em lições anteriores e continuaremos falando. O jejum, a prática do jejum. E, importante também, Alex, a comunhão com os irmãos, porque nós vemos no livro de Atos que eles permaneciam em oração, na comunhão, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Assim, a igreja ela se desenvolveu. Então, precisamos, para desenvolver a consciência de santidade, palavra de Deus, oração, práticas cristãs do jejum e da comunhão com a igreja. Muito bem, meus irmãos, então vimos no programa de hoje sobre a necessidade do cristão que está nessa caminhada, nessa jornada rumo ao céu, ter claramente desenvolvido na sua vida uma consciência da santidade de Deus para que o cristão possa, então, tornar essa santidade como um padrão de vida e de prática. Então, nós vimos aqui claramente que a Bíblia estabelece esse padrão e o homem não tem capacidade em si, mas o Senhor proveu todas as coisas para que você possa viver uma vida de santificação na presença dele. Jesus morreu na cruz do Calvário para tornar aqueles que crerem no seu nome santificados, santos da presença de Deus, conforme o irmão Jair mencionou. O apóstolo Paulo, escrevendo as cartas às igrejas, ele dizia, vocês são santos, vocês não são mais alienados de Deus, vocês estão numa posição de santidade na presença de Deus, mudaram de posição. Então, Jesus conquistou isso na cruz do Calvário e ele deixou ferramentas para que nós possamos desenvolver isso na nossa vida. A palavra, o Espírito Santo que habita no ser, no coração do crente, que concede ao crente a capacidade de viver essa vida de santificação. É ele quem vivifica o crente, é ele quem provê todas as ferramentas necessárias, a força, o poder para que este crente consiga viver na presença de Deus. Também temos a oração, e nós já estudamos em programa anterior, que a oração ela é
arma poderosa para vencer o adversário e não somente isso, mas para também desenvolver-se na presença do Senhor. O jejum também como uma ferramenta, mas também como uma ordenança que serve para desenvolvimento da sua vida espiritual e auxiliar você nesse processo da santificação. O irmão Jair, neste momento, estará orando por você. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é tempo de você voltar. Volte para o caminho. Só existe um caminho. Não adianta você tentar caminhos para a felicidade. Você vai encontrar momentos de prazer, momentos de alegria, mas tudo isso vão ser passageiros. Não troque Jesus, não deixe de voltar para os braços de Jesus, porque você considera as suas amizades importantes. Muitas vezes amigos abandonam e nos deixam, mas Jesus, ele não nos abandona. Quem sabe você está afastado do caminho do Senhor por alguma frustração na sua jornada. Saiba que Jesus jamais decepcionou você. Talvez você tenha entendido errado o Evangelho. O Senhor, ele não prometeu a você alguma ausência de problemas e de dificuldades, mas ele prometeu estar conosco em todas as nossas dificuldades. Então você volte para os caminhos do Senhor. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, quem sabe você não entregou-se a Jesus. Você ouve a palavra de Deus, você está nos acompanhando, ouvindo os ensinos, você sabe que o Espírito Santo fala no teu coração, que a palavra de Deus tem falado com você, mas você tem algumas coisas que você diz, eu preciso deixar isso para seguir esse caminho. Eu te digo uma coisa, se você hoje não tem força, um primeiro passo que você precisa fazer apenas é entregar a sua vida a Jesus. E no demais, Ele vai te dar força através do seu Espírito Santo. Hoje é tempo de alguém que ainda não é santo ser santo. Alguém que ainda não foi santificado por Jesus seja santificado pelo poder da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário.